Olá, Olá, boa tarde. Boa noite. olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa estada. Eu fui convidado a expor superficialmente a função do foco através do fogo sagrado, sustentado pelo fogo sagrado, para que uma abordagem apropriada ou minimamente apropriada fosse realizada. Demorou todo esse tempo para manifestar este tipo de análise energética. Todo o processo analítico ocorre com base em uma triangulação. Todos os nossos julgamentos estão no passado, e a frequência de sentenças pautadas em uma constante resultam em um ambiente que por sua vez dá origem a outras frequências que usam constantes como referência e formatam um fractal se pautando no resultado desta triangulação, o ser. Cada ser percebe a constante como um referencial comum e executa uma triangulação que interrelacionam padrões de frequência, sustentando um ambiente, favorecendo um padrão reflexivo atemporal. Como assim? Eu estou me comunicando com você através de símbolos que são abstraídos da realidade através de um mapeamento comum. Temos ressonância frequencial neste agora e, por sua vez, pautados em uma constante e em nossos desejos ressonantes momentâneos, constituímos um ambiente. Através de nossas triangulações em nossos universos restritos, nossos universos especiais, através de nossa especialidade em ser nós mesmos, nós interagimos em um ambiente que, por sua vez, é resultado de outra triangulação. O ambiente comum é resultado de uma triangulação do representante do planeta, neste caso, simbolicamente chamado ou chamada de Gaia. Esta triangulação é pautada em um mapeamento comum, em um ambiente
restrito e pessoal, e uma constante com frequências determinadas. O padrão de frequência constante em ambiente permanece, mas para um ser que sustenta um campo, sustenta um movimento, sustenta os julgamentos que constituem a temporalidade, este padrão é determinado, ou seja, alguns critérios, algumas frequências são determinadas através do mapeamento da constante, do mapeamento do espaço, do mapeamento de Deus. O que isso tem a ver com o fogo? O fogo sagrado é o movimento, é o tempo, é o julgamento, é a interação, é o espaço, é um elemento que propicia as triangulações, gerando os resultados. Para cada dimensão existe uma triangulação pautada na frequência, na constante e no ambiente. Para cada dimensionalização existe uma triangulação pautada nos mesmos fatores. Voltando à parte representativa de um ser junto ao seu meio, que é sustentado instintivamente, as derivadas da constante, estabelecendo critérios de frequência, são cuidados que interagem em um software comum, independente do grau de consciência de seus integrantes. Leis como afeto, integridade, autenticidade, movimento particular, matemática da subjetividade, biopoiese, autopoiese e muitas outras que foram e serão mapeadas por este instrumento. São leis comuns que reverberam em um efeito cascata através das representações de Gaia ou de qualquer ser que sustenta um movimento pautado no fogo sagrado. Entende? Ah, eu entendo bem, geralmente, mas eu não estou conseguindo ainda ligar todos os pontinhos, todas as ideias da sequência. Em um primeiro impacto, é comum algo confuso. Um representante do fogo ainda não se manifestou em um trabalho como esse. Aos poucos, todo o sistema vai se adaptando e nós vamos naturalmente coligando as ideias. É, a minha dúvida primordial, a minha dúvida mais elementar é
a habilidade do foco, ela não estaria também sustentada pela água, pelo emocional, pelo mental, todos os outros elementos não estariam envolvidos? Porque para que se possa focar é preciso se sentir sustentado emocionalmente também, não? Após esta interação nos 4 elementos sagrados, se inicia novamente uma interação em 4 elementos sagrados. Um processo em 156 interações ocorre 4 vezes instintivamente, com referencial na terra, na água, no ar e no fogo, nessa sequência. Depois, novamente, na terra, na água, no ar e no fogo. E na terceira etapa, o mesmo processo. Quando os seres chegam à terceira etapa e partem para uma interação reflexiva, cientes que são cientes, o processo é refletido e percebido de maneira inversa, como se a jornada estivesse retornando ao Criador. Este retorno naturalmente reflete um universo particular sustentado instintivamente através da interação dos 4 elementos sagrados que sustentam a protoforma. Dessa forma, seres cientes que são cientes têm instintivamente os padrões sustentados através dos 4 elementos sagrados em qualquer aspecto do macrocosmo, mas iniciam uma jornada reflexiva através do fogo. E por Entendi. isso que magisticamente a interação com o fogo é a primeira etapa de aprendizagem de um mago, pois um fogo saciado, equilibrado e sereno não queima, ele esquenta e acolhe. E é por isso que nós firmamos os padrões em triangulação sempre, pois se a constante e referencial comum em interação não batem, não ocorre a interação e o fogo não interage, o conhecimento não é acessado, entende? Entendi. Então por isso a associação com com foco, porque tem 2 palavras que são relacionadas a fogo, tem a palavra focus, que é o fogo controlado, o fogo de uma que se coloca numa lareira, por exemplo, ou o fogo de uma fogueira que vai aquecer e vai ter um propósito. E a palavra ignis, que é o fogo do incêndio, das chamas, que é uma coisa, hã, nunca descontrolada, mas digamos assim, menos direcionada, menos Existe uma intencional. polarização entre o caos, existe uma polarização entre o caos e entre a ordem. A perspectiva de ordem traz em uma ideia dualística, até mesmo no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento da sintaxe como forma de expressão de pensamento. Não é equivocada, mas de uma percepção magística, a interação através do fogo sagrado transcende a ignição desassociativa, a ignição caótica, a ignição dramática. Então, Eu não estava percebemos a relacionando. funcionalidade das coisas.
Eu estava relacionando com a relatividade geral e a relatividade restrita. O foco estaria na relatividade restrita, no centro de interesse comum, num universo pessoal, um ponto que organiza uma figura geométrica. E o Sim, Ignis estaria relacionado a essa relatividade mais geral, uma coisa compartilhada, uma coisa mais realidade de consenso. estrutural. Sim, mas quando eu não tenho capacidade, não por uma limitação, mas por um desejo de perceber o referencial comum em integridade desta geometria sagrada, eu percebo um fogo caótico, Entendi. um fogo a qual eu estou à mercê. Entendi. Entende? Sim, você percebe só a qualidade ignis, só a relatividade geral das coisas. Da qual eu não me percebo parte por uma questão de configuração de desejos. Entendi. E do ponto de vista que você estava falando de princípios magísticos, então uma das ideias para essa integração é essa ideia de que para onde eu dirijo o meu foco, o objeto do meu foco, ali também está dirigido o meu fogo, a minha energia de sustentação de qualquer A sua ideia. frequência. Sim. A unidimensionalidade é gerada através do foco. E a sua dimensionalidade, a dimensionalização que você atribui a certos fatores que resultam em um peso que é qualificado e quantificado por você mesmo, ocorre através da frequência que você mesmo estabelece para cada padrão, mesmo diante de desejos imersivos, de desejos assimilados para ambientação e certos padrões. Então hoje nós firmamos a primeira dimensão de seres que são cientes, para que agora tenhamos percepções inatas de um mapeamento comum. E você falou que a frequência interagindo com a constante, que é sempre constante, essa parte não muda, certo? Exato, Resulta na percepção do ambiente. exato. É uma triangulação com etapas bem determinadas, que resultam na unidimensionalidade, na primeira dimensão, e na oitava, o agora, em uma via de mão dupla, de seres cientes que são cientes interagindo em um campo cósmico éter, que por sua vez é formado por 4 elementos sagrados. Então, qualquer percepção do ambiente vai depender do foco aonde eu estou direcionando a minha frequência? Exatamente. E E a se eu estou frequência é modulada que você por disse que você. é por mim e num nível mais amplo pelo orbe. Exato. Sustentada pelo orbe através de pilares comuns e cuidadores. E aonde eu dirijo aquele foco, como ali eu estou também dirigindo o fogo, né, essa frequência, energia, aquilo que está recebendo o meu foco, aquele objeto do foco vai ter uma intensificação. A intenção é uma ação que dá intensidade à frequência. Quando você foca em algo, você propõe uma frequência como ponto de partida e estabelece inevitavelmente, através do subconsciente comum,
um padrão abstraído da constante Deus, proporcional ao grau de consciência dos integrantes. E a frequência ressonante entre os integrantes através do mesmo foco vai proporcionar um ambiente. Este ambiente pode ser saudável ou não, depende da frequência e intenção que propõe a interação entre esses seres. Mas se a sua intenção é um ambiente saudável, como é possível você se encontrar num ambiente que não é saudável? É impossível. Se íntegra, de maneira íntegra, o ser deseja um ambiente saudável, ele tem uma intenção que propõe uma ação que ecoa frequências em um mapeamento da constante, formatando um ambiente saudável. E todos que interagem com ele irão interagir no mesmo ambiente. Agora, se o ser tem um padrão não autêntico, tem um padrão desassociativo, informa desejar um ambiente saudável, mas esse desejo não é pleno, ele tem um convite através da ressonância desta frequência não plena, formatando um ambiente que vai propiciar um desbravamento do mapeamento comum da constante em si mesmo. Atualmente, este padrão não mais queima, pune e causa dor, mas ele é mais claro, informando de maneira evidente as ações funcionais em qualquer situação. As ações funcionais, usando matematicamente, através da lógica e da razão comum, uma equação ou várias equações que chegam ao resultado bem-estar. E você, olha, então, olha, me conta quando você estiver pronto para perguntas. Bom, a ideia principal era estabelecer que nós estamos na primeira dimensão, mapeando a primeira dimensão de 16. Temos uma linguagem para atribuir foco e uma perspectiva objetiva, e através disso podemos magisticamente brincar com o fogo sagrado sem ideias punitivas, sem padrões de dificuldade. Dessa forma, percebendo claramente que o diagrama não gera uma dispersão da luz. O diagrama da luz não é disperso em qualquer tipo de triangulação, mas ele é discriminado através da intenção. Qualquer tipo de forma piramidal entre uma sustentação funcional do meio não gera dispersão desassociativa, mas uma discriminação dos desejos dos seres que compõem aquele foco ou vários focos. Entende? Entendi. Então, quando você descreve o foco, você está descrevendo
as interações na primeira dimensão, que por sua vez vão sustentar a segunda. Que refletem a oitava. Entendi, que Na refletem a via de mão oitava dupla. O agora, agora. o Sim. agora, que integra todas as 7. Em uma via de mão dupla. Entendi. Então, uma Integra das e funcionaliza todos os 4 elementos através de Deus aqui manifesto. Então, um dos conceitos principais é esse conceito de que aonde eu dirijo o meu foco ali, eu estou sustentando uma dimensão interativa, certo? De fato. E que esse padrão ocorre através de uma triangulação, sempre instintiva. E este desejo, este foco, este quantum de dados é resultado de frequência constante e ambiente. Você pode trabalhar num ambiente, analisar a constante, que sempre vai oferecer dados aos desejos e modular a frequência através dos mesmos desejos. Dessa forma você interage e proporciona adaptações automáticas às soluções que estão sempre disponíveis. E quando você diz constante, a qual constante você se refere? Constante de Planck? O que é constante? O que o símbolo Constante constante? é Deus, mas o Deus é equilibrado, é a constante absoluta, mas essa constante ela é abstraída em um mapeamento compatível e proporcional ao grau de consciência de quem estabelece a frequência. É como se Deus sustentasse a perspectiva única de cada indivíduo e oferecesse a esse indivíduo um computador com capacidade cognitiva infinita para poder observar ele mesmo, que nós simbolicamente chamamos de constante. Então, em outras palavras, se qualquer coisa no ambiente está, digamos assim, incômoda, desconfortável, o que seja, se quer alterar qualquer percepção do ambiente, se altera então Se é a frequência, desconfortável, porque a ela não é constante. constante. Exato. É. Se Então, ela, se ela tem, se ela sofre mutações temporais, ela não é constante, ela é alterável, né? Faz parte do ambiente. exato, mas qualquer percepção de alteração no ambiente só ocorre porque foi a minha frequência Exatamente. que se alterou. A constante é imutável, exato. Se eu não me engano, Jesus falou isso em um instrumento chamado Curso em Milagres. Sim, por isso que, sim, exato, tem um princípio que diz que as circunstâncias são irrelevantes, porque o ponto causal está na frequência que você está sustentando naquelas circunstâncias. Outra linguagem falando a mesma coisa. Eu peço desculpas por não estar tão acostumado. Fica um pouco difuso, mas acredito que estamos nos entendendo. Não, eu acho que eu estou conseguindo entender, porque foi o que você disse, quando você foca em algo, você propõe uma frequência como ponto de partida. E isso vai Inevitavelmente a proporcionar. constante, sim,
Sim, inevitavelmente é constante e o universo, como é reflexivo, você vai receber o reflexo como percepção do ambiente, mas foi uma proposta que foi um convite que você mesmo fez, é isso? Exato. E essa mesma constante atua como filtros para a percepção do mesmo ambiente. E se eu conseguir entender a relação com o representante planetário, com o orbe, no caso Gaia, mas isso se aplica a qualquer orbe, vai haver um limite maior, digamos assim, que é o padrão sustentado por aquele orbe. Exato, assim como o padrão de comportamento estabelecido para seres humanos que sustentam um astro, um corpo, certos padrões de comportamento vão levar a certos resultados não condizentes com o mapeamento comum. Por exemplo, se nesse orbe o consumo de gorduras sem o consumo de carboidratos, tampouco vitaminas ou proteínas, for uma regra comum, isso é hipotético. Se você consumir só gorduras, você não estará dentro das regras comuns que todos os seres que compõem os corpos concordaram. Logo, você terá sinais e uma informação para que você formate um comportamento diferente. Quanto maior nível de consciência que você sustenta, mais claras são as regras e certos comportamentos já não são mais possíveis, certas escolhas já não são mais possíveis, pois são instintivas. O mesmo se aplica ao funcionamento cognitivo neural sobre cada órgão, a qual vocês não têm escolha total por enquanto. Mas esses limites, eles são compatíveis ao grau de consciência daquele ser, certo? Sim, não é um limite impositivo. É um limite como fogo que não queima, é um acordo, é um consenso. É como se eu fosse trabalhar de uma forma, eu tivesse uma arquitetura a qual eu respeito, pois ela já foi desbravada e funcionalizada pelo sistema Deus, entende? E o que me informa esse padrão é a paz de espírito. Vou te dizer o que me ficou confuso nesse limite, porque você mencionou a lei da biopoiese e da autopoiese. Então, através da biopoiese, eu posso propor na minha interação no universo pessoal padrões diferentes do padrão coletivo, sempre respeitando o padrão coletivo e sempre em integridade, mas no meu universo pessoal nunca se está à mercê completamente desses padrões coletivos, certo? Essa parte eu fiquei confusa, porque eu achei que a biopoiese dava essa certa autonomia na A autonomia é relatividade total, mas as restrita. ideias que você. A autonomia é total, mas as ideias que você usa para ter tal autonomia são pautadas em regras comuns. Do contrário, a ideia biopoética não ocorreria. Entendo. A ideia só ocorre porque aquela ideia é sustentada pelo orbe. De fato, existe um cuidado para não polarização devido à ideia de limitação ser ainda interpretada em uma ambiguação sobre punição, uma ambiguidade de punição. Não é. É um limite consensual.
assim como um limite de velocidade em uma estrada calculada entre veículos, estabelecendo um padrão de segurança, entende? O consenso é claro em alguns níveis, a ponto que não há dúvida, você não toma decisões diferentes. E foi isso que eu quis dizer no orbe, assim como a frequência do fogo, que eu sustento instintivamente. Não há limites para as ideias e funcionalização da transmutação através do fogo sagrado. E não há limites dentro do ambiente Exato, pré-estabelecido e acordado entre todos os integrantes. exato, eu vou te dizer onde eu me confundi. É porque é justamente nesses princípios de transmutação do fogo sagrado que se pode transmutar qualquer elemento, por exemplo, a gordura, em qualquer outro elemento necessário para o bem-estar Foi só um corporal. exemplo. Foi só um exemplo que não é uma verdade absoluta. Foi só um Entendi. exemplo hipotético com relação a ideias, entende? Eu poderia ter usado outras ideias. O corpo humano não precisa de interações com o externo. Ele tem capacidade arquitetada para interagir e brincar dentro do próprio sistema restrito. Mas são tecnologias acessadas com cuidado, amparo e amor. E como você descreveria a função elementar, onde nós temos aí seres, e da função de elementais, que muitas vezes se usa o termo das salamandras, por exemplo, em algumas, hum, em algumas O simbologias universo, tradicionais. o universo é holográfico, tem um padrão particular, ressonante ao grau de consciência dos elementos particulares que compõem tal realidade. Esses elementos podem ser seres que sustentam consciencialmente um determinado nível de complexidade. Dessa forma, o padrão holográfico, que é um reflexo sobre um ponto singular, com capacidade consciencial de sustentar um certo nível de complexidade, reverbera e reflete a luz. Toda a formatação do seu corpo, ou do corpo deste menino, ou do corpo que eu estou utilizando agora, é uma formatação holográfica de luz, refletida entre 52 planos, que constantemente é alterada e movimentada através dos 4 elementos sagrados que formatam o éter, que por sua vez sustenta a protoforma, que gera todas as formas e todas as interações holográficas. Todos esses padrões são reflexos desta multidimensionalidade em interação interdimensional através do foco do ser que tem um determinado grau de consciência. Um ser que trabalha em uma linha do fogo como uma salamandra é um foco, é um ser, é um sistema consciencial que por sua vez se desenvolve e transcende seus padrões, co-criando um universo pessoal em um padrão em via de mão dupla, condizente em devida proporcionalidade a seu estágio e único. Os elementais, que fazem parte dos processos magísticos cada vez mais equilibrados, serenos e saciados, são seres que têm um grau cognitivo, têm um grau de inteligência instintivo
emocional e mental. Uno, a constante, que se apresentam em proporcionalidade ao grau de consciência de seus irmãos, que têm, por sua vez, uma proporcionalidade compatível a seres cientes que são cientes. Eles ainda não se manifestaram neste grau ciente que é ciente, e por isso são descritos como sem capacidade de escolha ou agência, mas com plena inteligência. Então eles têm uma ação coletiva e uma representação coletiva de maneira individual. E estão galgando uma ação individual através de uma representação coletiva. Não só seres do reino do fogo, mas também seres do reino da água, do ar e da terra, que são reflexos de padrões protoformáticos através de consciências, através de perspectivas. Então, em qualquer orbe, sempre há essa estrutura de haver ali um ou vários representantes da função elementar do fogo, da maneira como ele se configura naquele orbe. A configuração é a constante, que abrange muitas possibilidades, né? Então, da maneira que se configura diante daquele ambiente que é o resultado da frequência de seus integrantes. Já a nomenclatura pode ser outra, são símbolos de símbolos, mas a estrutura é sempre a mesma. Consciências que sustentam consciencialmente e instintivamente padrões dentro do próprio universo interativo, que por sua vez sustentam padrões dentro do próprio universo interativo, etc, etc, etc. É uma geometria sagrada que interliga vetores dimensionais através de uma interação pré-imersiva fora de espaço ou tempo. E como o conhecimento deste mapa que foi desbravado até agora nos ajuda a resolver problemas a nível do orbe, como o aquecimento global, por exemplo? Ou não ajudaria, ou não tem relevância? O aquecimento global é uma equação, é o resultado de uma equação complexa. Porém, a linguagem magística que esse mapa propõe inevitavelmente gera o consenso em uma mediação de interesses, favorecendo a razão e a lógica, e inevitavelmente ações que geram um efeito estufa desenfreado, alterando drasticamente a vida no planeta, são adaptadas, são amenizadas, são alteradas, mas um herói intervencionista, magista, não toma ações que impõem perspectivas, que impõem padrões sobre outras perspectivas. Este mapa fundamenta um pilar que sustenta o consenso através de downloads em múltiplas camadas diante de representantes que são sustentadores de representados. Então, a camada que unifica unidimensionalmente todos os seres hoje tem um mapa que pode refletir cognitivamente e de maneira inteligente desejos em prol não só de um comportamento
ecossistêmico saudável dentro de critérios ambientais, como em qualquer âmbito. Então, nesse sentido, seria através da intenção? Através da intenção, o mapa já foi feito até agora, individualmente, através do desejo e da intenção. Mas, efetivamente, através da magia e do fogo, unificando essas intenções e o procedimento feito automático. Entende? Entendo, entendi. Com o mapa galgado até hoje, a funcionalização das triangulações em todas as camadas sobre um efeito cascata ocorre automaticamente, e a unificação desses desejos ocorre de maneira mais clara e produtiva, a meu ver, onde produção depende de um referencial. Meu referencial é bem-estar, sanidade, saciedade, equilíbrio e amor. Olha, então, o G diz boa tarde, Ana Luz diz Pita, deve ser boa tarde na linguagem dela, não sei, Pita. É também uma palavra do sânscrito, muitas vezes quer dizer fogo também, mas não sei, a Ana pode esclarecer o que ela quis dizer. O Vinícius tem uma pergunta, ele pergunta elementar, só por curiosidade. Você, em simbiose com esse médium, conseguiria colocar fogo em um carro que passa pela rua, ou até mesmo sem estar canalizado? Não é uma questão de conseguir. Todos os atos são um teatro. É uma questão de desejo. Eu não vejo funcionalidade cognitiva em colocar o fogo no carro, pois o fogo não é colocado. Ele é iniciado através do consenso entre todas as partes. Não existe ignição impositiva. Existe fogo através do foco entre frequências. Agora, se a pergunta ser adaptada a uma linguagem onde, diante do consenso entre as partes, o médio desejando, o proprietário momentâneo dos elementos que formatam o carro desejando o fogo no automóvel, ocorreria um curto entre o sistema elétrico ou o bug no sistema de alimentação deste carro movido a combustíveis fósseis ou biológicos. Biológico não. Combustíveis feitos através de elementos biodegradáveis. Mas, em serenidade, saciedade e equilíbrio, esse padrão não acontece. Entende? E de certa forma todo carro que tem motor a combustão já está em chamas em algum nível, porque senão o motor a combustão interna não funcionaria. Também. Olha, então o Pedro diz boa noite, a Vitória diz boa noite. E a Vitória pergunta se o senhor poderia explicar, na sua perspectiva, os portais dentro da ritualística que são abertos com o seu elemento, fogo. Primeiramente, o elemento não é meu. O elemento é Deus. Deus, ele está dentro e fora, em qualquer partícula elementar. Em um ritual, o fogo é utilizado para manter o foco na constante. O fogo estabiliza e, dessa forma,
mantém a energia do ambiente, condicionando a frequência de seus integrantes adequada ao desejo inicial. É uma cópia, é uma representação do que já ocorre naturalmente na natureza. O fogo pode ser manifesto através de uma vela ou um fogo em um mundo das ideias. Se as pessoas entendessem que o foco é pautado no fogo e sustentado pela constante, um processo estável sobre suas frequências desejantes, não seria tão dramático. E esta é a proposta desta conversa em estabelecer um pilar comum. Entende? Entendo. O fogo é por definição, uma triangulação e um resultado. O fogo por si só, os combustíveis e o ambiente. E a Vitória, Isso então? gera uma compatibilidade com o mapeamento comum. Desculpe, prossiga. Não, ela disse entendi, gratidão. Desculpa, eu que te interrompi, eu achei que havia um ponto final, nossa intenção. Sim, ocorre devido à frequência que nós geramos em simbiose. Nós realizamos pequenas pausas para não transgredir o funcionamento natural do médium, pois ele também deseja fácil, né? Sim. Então, a próxima pergunta da Vitória é: e por que se usa o fogo como elemento principal de ligamento ou conexão para o anjo da guarda? Como eu disse, o fogo estabiliza a frequência e tem ressonância com a constante. É através da constante Deus que você se conecta ao anjo da guarda ou realiza qualquer padrão magístico, pois o fogo evidencia a unidimensionalidade no agora. E a pergunta do G, então, é que, então, acender ou não a vela não tem relevância alguma em processos de direcionamento da energia para uma realização, já que a intenção é o que faz todo o ciclo acontecer? A relevância, ela é uma frequência que depende do ser. Seria uma falácia da minha parte estabelecer uma relevância ou uma irrelevância em qualquer processo magístico pautado na constante, que estabelece uma frequência que só pode ser decodificada pelo padrão vibracional único de cada ponto singular de cada perspectiva. Mas, voltando à pergunta do amigo, se para ele, em paz de espírito, a manifestação física palpável do fogo tem o mesmo peso, gravidade e dimensionalização da manifestação em uma dimensão mental através da imagem em ação psiônica, não há nenhum problema. Compreende? Compreendo, porque tem também a intenção que dá significado às coisas, que vem da, é que você mencionou o curso de milagres, então
eu dou ao mundo todo o significado que ele tem para mim. Então, Sem eu o não posso... trabalho do curso em milagres, este trabalho não seria possível. Por isso que se um irmão dá importância à vela, ou acha bonito, ou gosta, ou aquilo deixa ele de coração quentinho, aquilo vai ser, de certa forma, relevante para o processo dele, para o ritual dele. E a mesma coisa se um outro ser já tem medo daquilo, não gosta, dá outro significado, aquilo, por sua vez, já não vai ser relevante para o ritual, mas é a intenção de dar significado que faz a coisa funcionar, certo? Foi isso que eu entendi? Exato. E se eu entendi o que você disse no início, o que não é funcional é eu tentar impor a um irmão uma relevância que é pessoal minha. Exato. Olha, eu disse, entendi, gratidão. Que seria uma, digamos assim, que seria esse carinho pela lei da integridade de cada um. Exato. E como fica a nível do fogo elementar, da chama divina, a sensação de paz de espírito e coração quentinho, que é como se fosse esse alinhamento, quando esse elemento é uma sustentação do elemento fogo. É um reflexo dos 4 elementos sagrados acessados através do éter, refletidos através do fogo, que por sua vez são pautados em outra triangulação: intensidade ou amplitude, frequência e agência. Se a triangulação é pautada em intensidade ou amplitude, frequência e polarização, dividindo a, a constante, dividindo o espaço, dividindo Deus, tendo uma polarização Deus-associativa, você terá uma dualidade de sustentação, logo, medo, desassociativo, agonia e desconforto. E esse resultado é uma indicação de que ali eu projetei uma intenção desassociativa, eu me separei de alguma coisa e, de certa forma, não exerci a minha agência com integridade e autenticidade e discernimento. E se vier medo ou dúvida, lembre-se que você já executou 3 camadas multidimensionais através dos 4 elementos sagrados, e você tem todas as respostas através da constante. Você só está desbravando e percebendo um caminho que você já percorreu. Entendi. E aí, uma coisa, acho que o Marabô, muitos amigos falam isso, então aí você dá um passo atrás para perceber as coisas com mais perspectiva. Através do meu apoio, gentileza, amorosidade do grupo, da tribo, da egrégora que você compõe. Então o G disse entendi, gratidão, e a Vitória diz que ela diz, via em uma sessão apométrica que um dos corpos astrais de um indivíduo sentia frio, pois estava sem foco e preso aos traumas do passado. Percebi também que pessoas que sofrem, acho que ela quis dizer, percebi também esse padrão em pessoas que sofrem com traumas e dramas. Tudo bem.
Mas se eu entendi bem o que você expôs, esse indivíduo que está preso aos traumas do passado, ele está, direcionando o foco dele a esses eventos do passado, e Uma é apenas. divisão que se sobrepõe ao passado, reprimindo e excluindo de si mesmo, levando em consideração os dados que ela trouxe. E é esse foco que está sustentando o a percepção de trauma. Exato. E o que seria um possível primeiro passo para esse indivíduo direcionar o foco para o presente? Diante dos dados que ela trouxe, a primeira ação desse indivíduo já foi tomada. Desejou diferente. Ah, sim, e assim E isso a sessão possibilitou a apométrica. ação foi gerada. A melhor atuação, na minha opinião, dos seres que compõem esta prática é acolher. Primeiro passo é amor. Primeiro passo é carinho. Primeiro passo é que mesmo em padrões ressonantes que geraram essa interação, há um ambiente e uma constante amorosa. Os outros resultados e os outros padrões ocorrem inevitavelmente. Entendi. Sim, ele já deseja diferente porque ele já buscou a sessão apométrica, então a ressonância harmônica já foi alterada para ele encontrar isso. O Vinícius pergunta, já que o fogo tem relação com o foco, você poderia dar algumas dicas para que eu tenha foco, para eu ter foco e não ficar com preguiça durante os processos de projeção? Fazer o que gosta. Se você faz o que gosta dentro da modulação da frequência, dentro dos seus desejos, você não tem preguiça. Entendi. Então, se o foco está muito difícil de ser sustentado, é uma indicação ou um dado para que se olhe a correspondência entre o desejo e o que você está colocando o foco, certo? Porque se há integridade, ou se você está realmente focando no que você deseja, não há dificuldade em se manter o foco naquilo? Exato. Entendi. E quando não há esse alinhamento, então é como se fosse um curto-circuito, o circuito não fecha, não há sustentação. Exato. Entendi. Que por isso que você disse que a integridade é uma das leis para se observar, que Sim, são. para saber das leis, você pode se conectar a elas e usar o crivo da paz de espírito para saber se seus filtros estão realizando um bom trabalho. E a Dirlene, Vinícius, se não ficou claro, por favor, segue perguntando. E a Dirlene, então, pergunta como reativar o fogo da energia quando do nada eu não sei se é pede ou perde, mas quando do nada tu pede a força do fogo. Se há energia, há fogo. Fogo não precisa ser reativado. O que muda é a frequência e a ressonância. O processo é parecido com a preguiça. Se você analisa seu foco e seus desejos, inevitavelmente você estabelece
um critério para que a ressonância ocorra, inevitavelmente a força não se desvai, pois a liberdade do desejo é inevitável. E a mesma liberdade que gerou a ideia de falta estabelece uma constante inquestionável. E ela clarificou um Entendeu? pouquinho, sim, entendi, mas ela está clarificando, dando mais dados à pergunta. Ela está dizendo, ela quis dizer no relacionamento entre duas pessoas, ou seja, namorados, por exemplo. Não muda em qualquer aplicabilidade. Se dois seres desejam em ressonância, não há possibilidade de alteração do desejo. Se há preguiça, discussão desassociativa, A Dirlene está esclarecendo mais um pouquinho, ela tá dizendo que ela está se referindo a, mais especificamente, qual a melhor forma de manter o fogo da paixão. A gente então vai esperar um pouquinho, porque eu acho que ele, vai precisar reconectar rapidinho, eu não ouço mais. Hã, então vamos esperar um minuto. entrou de novo. Isso, agora te ouço outra vez. Olha, então eu não sei se você escutou a não, aliás, primeiro, eu acho que, a Dirlene está clarificando um pouquinho mais a pergunta dela, eu não sei se você chegou a escutar essa parte, então eu vou repetir. Então ela falou que ela está perguntando bem especificamente, qual a melhor forma de manter o fogo da paixão. E se então o desejo pode reativar o fogo de uma paixão. A melhor forma de manter ressonante a interação é o desejo comum, a transparência e a sinceridade entre as partes, através do foco que ambos desejam, independente do gênero, sexo, grau de consciência ou desejos. Sempre dentro das regras planetárias em equilíbrio, serenidade e saciedade. Ela disse: "Obrigada, clareou muito, gratidão". Ok. Alguma outra dúvida? Não, a Dirlene falou que ela chegou agora, então ela depois vai acessar a primeira parte da conversa. Está bem. Uma Fi bela vida. ficou faltando alguma coisa que você gostaria de expor e nós não abordamos? Não, o mapa está bem claro.
e possibilita umas subsentenças finitas que falam muito. Eu fico grato por participar disso. Gratidão a você. Muito obrigada. Paz. Gratidão.